Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação. E hoje o esboço de pregação é a pedido de um novo inscrito do nosso canal, o irmão Francisco. Olha aí, ele pediu se fosse possível fazer esse tema aqui desse esboço e a gente vai atender o pedido do nosso novo inscrito no canal. Faça como ele. Se você deseja que nós viemos fazer um esboço em certo assunto aí, na medida do possível, a gente vai estar atendendo aí o seu pedido, tá bom? Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, se inscreva no nosso canal, deixa aquela curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. O intuito do nosso canal é fazer esse esboço de pregação bem simples, com tema, introdução, tópicos e conclusão, com 4 tópicos, para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo, para pessoas que estão com dificuldade de preparar os seus próprios esboços, novos pregadores e até mesmo pessoa que já prega, que está sem tempo de preparar o seu esboço. Esse tipo de esboço vai te ajudar você a ter uma base aí para você preparar os seus próprios esboços, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí no comentário de qual cidade você está assistindo esse vídeo para nós vermos onde está alcançando o nosso trabalho. Vamos para a tela do nosso computador então. Bom, entrando na tela do nosso computador, você vai observar tema da mensagem: valorize as pequenas coisas. Texto, 1 Reis, capítulo 18, versículo 44, que está escrito assim: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Partindo disso, parte para a introdução. Introdução: assim como esta pequena nuvem do tamanho da mão de um homem trouxe chuva e solução para a terra seca, assim nem sempre somente coisas grandes traz soluções dos problemas, mas as coisas que desprezamos é que tem a solução. Observem bem, então, existe a temática extraída do próprio texto, o texto bíblico que você vai pregar, depois faz uma pequena introdução até 5 minutos a respeito do assunto, então parte para os tópicos da mensagem, no final a conclusão. Tá? Lembrando que antes de você preparar o seu esboço, ore a Deus, peça para que o Espírito Santo de Deus te dê direção, te mostre o texto e ali você vai fazer e preparar o seu esboço, tá bom? Vamos então diretamente para o primeiro tópico desse esboço. Primeiro ponto: não despreze as coisas pequenas. Observamos no texto que a nuvem era do tamanho da mão de um homem, ou seja, era muito pequena aos olhos do moço. Porém, essa pequena nuvem trouxe chuva sobre o problema da seca na terra. Com isso, aprendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes. Né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante. Deus não olha o tamanho, e sim a essência, como exemplo, Davi diante de Golias. Então, olha só o primeiro ponto: não despreze as coisas pequenas. Assim como Saul, os irmãos, por exemplo, né, os irmãos de Davi, desprezou Davi pelo tamanho, pela aparência e pela experiência de Davi com guerras, então, mesmo assim, desprezaram para ele lutar contra Golias, mas Deus olhou para o coração e para o tamanho da fé de Davi. Então, não despreze as coisas pequenas. Assim como aquele moço do profeta viu subindo do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Provavelmente ali não fazia sentido vir chuva através de uma pequena nuvem. Mas observem bem que sabemos que aquela nuvem trouxe chuva depois de mais de 3 anos de seca profetizado pelo próprio profeta. Então, o primeiro tópico aqui é: não despreze as coisas pequenas. E você pode desenvolver, ampliar aqui esse primeiro tópico aqui, tá bom? Não despreze as coisas pequenas, porque Deus não olha o tamanho, Deus olha a essência que está dentro do coração, tá bom? Vamos então partir para ponto 2 da mensagem. Ponto 2. A mão do homem falha, a de Deus não. O moço viu a nuvem com a aparência da mão de um homem, além disso pequena. Com isso eu aprendo que a mão pequena representa a mão de homens, que são falhas limitadas, que nem sempre podem solucionar certos problemas. Porém, a única mão que pode nos salvar, solucionar qualquer problema, é a mão de Deus. Essa mão podemos confiar totalmente. Porém, infelizmente, não podemos depositar toda a confiança na mão de homens. Olha que interessante o ponto 2. A mão do homem falha, a de Deus não. Observem bem como que eu extraí esse ponto 2. Assim como o jovem viu
uma pequena nuvem. Primeiro ponto, pequena, do tamanho da mão de um homem. Segundo ponto, mão de um homem. Sabemos que homens são falhos, né? Observem bem, devemos confiar na mão de Deus, na mão todo-poderosa, na mão do nosso Deus, não na mão de homens. Aqui fala de homens que são falhos, que prometem e não cumprem, né? Quantas pessoas depositam totalmente a sua confiança em homens e acabam ficando decepcionadas. Então, não confia 100% a sua fé em homens, em seres humanos, mas crê na potente mão de Deus, que esta mão, quando ela estende para ajudar, ela não falha, tá bom? Também você pode desenvolver esse segundo tópico aqui. Vamos partir para o ponto 3 então? Ponto 3. A solução pode estar no próprio problema. Podemos observarmos que o moço vê a nuvem subindo do mar. Ou seja, mar na Bíblia fala de multidão, povos, etc. E com isso me vem a lembrança da mulher do fluxo de sangue, também como Bartimeu, que teve a multidão como obstáculos para alcançar sua bênção. Ou seja, às vezes a solução dos nossos problemas possa estar no próprio problema. Como, por exemplo, um pouco de farinha que a viúva tinha em casa. A mesma disse que não tinha nada em casa. Olha que interessante o ponto 3 também. A solução pode estar no próprio problema, né? Assim como o jovem viu subindo do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mar fala de multidão de povos na Bíblia, né? E multidão em povos me trouxe a lembrança, como eu coloquei aqui, Bartimeu, que teve que enfrentar uma multidão para chegar até Jesus, para receber a sua bênção, a sua cura. Da mesma forma, a mulher do fluxo de sangue. Ou seja, então podemos observar que, e às vezes a solução está no próprio problema, como aquela história daquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. O profeta perguntou o que ela tinha, ela disse: tua serva não tem nada em casa. Então, ou seja, aquilo que ela achava que era nada pelo tamanho da quantidade da farinha, então aquilo para ela era um grande problema, né? Quem ia fazer o último alimento e morrer, fazer o bolo ali com seu filho, o último alimento da sua casa. Então, aquele pouquinho se tornou problema ao ponto de ela não dar nada para aquilo que estava dentro da própria casa. E a solução foi naquilo que ela achava que era um problema, um pouquinho de farinha. Foi multiplicada e Deus abençoou aquela mulher. Então, a solução pode estar no próprio problema. Pega esta visão. Vamos partir para o quarto e último ponto desse esboço. Ponto 4. Valorize os pequenos sinais. Para uma terra seca que já não via chuva há mais de 3 anos, uma pequena nuvem não fazia sentido de uma grande chuva. Com isso aprendo o quê? Não devemos ignorarmos os pequenos sinais que Deus nos mostra, pois nesse pequeno sinal significa que a mão de Deus já começou a agir sobre os nossos problemas. Exemplo, queremos a libertação na vida de uma pessoa do dia para a noite, e nem sempre é assim. Pode começar com pequenos sinais, e devemos valorizar esses sinais. Olha o ponto 4, valorize os pequenos sinais. Ou seja, na visão daquele moço, quando ele vê aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, para ele com certeza é algo insignificante, mas é um sinal de que haverá chuva, mesmo sendo a nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então valorize os pequenos sinais. Às vezes queremos, como eu dei o exemplo aqui, a libertação de alguém para ontem, mas às vezes Deus começa a trabalhar na vida de cada um conforme o que está dentro da pessoa, conforme a estrutura daquela pessoa. Então, fica atento com os pequenos sinais. Valorize os pequenos sinais. Com certeza, o milagre vai acontecer. Tá bom? Vamos então partir para a conclusão desse esboço. Olha só, por que só 4 pontos? Já deu quase 10 minutos de vídeo, tá bom? Conclusão. Com essa história fantástica sobre o potencial de coisas pequenas, aprenda que devemos valorizar as pequenas coisas, porque dentro delas existem grandes potenciais. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Deus abençoe aí, né? Agradeço pelo novo inscrito do nosso canal, Francisco. Tá aqui, Francisco. Deus possa abençoar a tua vida. Faça bom uso desse esboço, tá bom? Deus possa abençoar a tua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus, o seu ministério. Queridos, faça bom uso desse esboço. Deus vos abençoe, tá bom? Vou deixar aqui no card, bem no finalzinho, uma playlist de outros vídeos, outros esboços para que você possa usar aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço, até o próximo vídeo.